Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje nós vamos tratar a economia como ciência, fazendo um react. É estranho fazer um react de pessoas que não são economistas ou que não estão trazendo teses econômicas, e sim teses políticas, para o canal? Não é. A missão da divulgação científica é justamente pegar o discurso corrente e mostrar onde o discurso corrente não corresponde com a fronteira econômica, né, com a fronteira da ciência econômica, não corresponde com... Os conceitos estão todos errados. Qual é o risco de trazer um react desse? O risco, primeiro, as pessoas podem achar que é apenas ofensa, as pessoas podem achar que eu estou querendo surfar no hype de alguma pessoa, e não é esse o caso. Realmente não é esse o caso. O seu Eduardo Moreira, que vai ser a pessoa, um trecho dele no Flow, um trecho de 13 minutos, que eu peguei do Flow do mês passado, se eu não me engano, ele traz sempre a mesma ladainha, que é disseminada entre, no react que eu fiz ao Cobori também, e entre o próprio mercado financeiro brasileiro, que ele critica. A ladainha de que os juros dado pelo Banco Central, que é a Selic, deve estar subordinada à política fiscal, que é quanto os juros tem que render de dívida pública, tem que render para manter a dívida pública, para que o estoque não aumente 15% ao ano, por conta da Selic estar 15% ao ano, ou 10, ou 20, ou 30. Isso é a submissão ao fiscal. O seu Eduardo Moreira é engenheiro. O seu Eduardo Moreira é famoso por realizações que ele fez no mercado financeiro. Se eu não me engano, ele foi... aqui está, tem algumas notícias que eu achei, que ele foi indicado ao Conselho de Administração da Petrobras em 2023, mas eu não sei se ele chegou a exercer. Ele é filântropo também, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II pelo prol da eliminação da violência no adestramento de cavalos, né? E ele também tem um impériozinho de mídia. Império, porque não é uma Globo, mas também não é um Rascunhos Econômicos, né? Ele tem um bom império de mídia aí no YouTube e em outras mídias. O senhor Eduardo Moreira fez uma conversão ideológica, e para mim não é o intuito desse canal, mas veja que o que ele aprendeu de economia vai de acordo com o que ele fala agora, quando ele está lutando contra os juros. O que ele aprendeu no mercado financeiro, com modelos financeiros, que é o que um financista olha sobre a dívida pública, é o juros da dívida pública, ele tá nem aí pra política monetária. Um financista tá nem aí pra política monetária. Um financista vai saber de Taylor para poder prever quanto que vai estar os juros, ou para saber se é melhor ele comprar IPCA+, para vender no secundário. Marcação ao mercado. Então, vejam que tudo que o senhor Eduardo Moreira está falando, ele está propondo políticas públicas, sem aderência à discussão macroeconômica. Vocês vão falar, olha, mas o Lara Rezende fala a mesma coisa. Não fala. Não desta forma. No livro, Juros, Moeda e Ortodoxia, e até nas palestras que ele fala, que são suas palestras um pouco mais acessíveis, né, que tem no YouTube, o senhor Lara Rezende não fala desta maneira. O senhor Lara Rezende diz que o problema inflacionário brasileiro passou da capacidade monetária, e o hiato inflacionário é diminuído. Nós já estamos em pleno hiato inflacionário, né? Ele é subestimado, perdão. E por isso que a política monetária é ineficiente. E veja, a opinião do senhor Lara Rezende é a opinião em que eu tenho aderência. O problema monetário inflacionário brasileiro é o problema de que o mercado financeiro brasileiro entende que política monetária só serve para pagar juros. E veja que o seu Eduardo Moreira repete as mesmas coisas. Então, eu vou fazer um react aqui e vou mostrar o que ele fala, e eu vou mostrar para vocês o que está errado no que ele está falando, do ponto de vista do básico de economia. E seja o que Deus quiser. Bem, pessoal, tá aqui o vídeo do Flow, né? Eu já separei aqui. Aqui se inscrevam, curtam o Flow. Aqui eu não estou logado, né? Porque é outro navegador que eu estou utilizando. Mas curtam, inscrevam-se lá no Flow. Inscrevam-se também lá no ICL. É bom ouvir o seu Eduardo. Vamos lá, vamos colocar aqui uma aula sobre a desastrosa economia brasileira. Acho que está aqui bem, né? 35. Vamos lá. A gente está falando como o Galípolo... Eu sempre coloco velocidade mais alta. Deixa eu pôr uma velocidade 1,25. Tu acha até que ele gostaria de abaixar essa taxa de juros, mas não consegue. Eu acho que o Brasil, na situação que ele está hoje, e obviamente o mundo não está contribuindo muito com isso, sem ter um governo
que enfrente esse tripé macroeconômico, esse superávit fiscal que a gente tem que ter, etc. E o superávit fiscal, não sei se você sabe, mas ele é uma maluquice, né? Porque ele fala o seguinte, pô, a gente tem que gastar menos do que a gente arrecada, excluindo juros. Presta muita atenção nisso aí. Ele tá falando mal do tripé. O que é o tripé? O tripé é câmbio flutuante, metas de inflação, que na verdade são metas de IPCA, né? E superávit não é superávit fiscal. É superávit primário fiscal. Ele vai... É incrível. É que nem o Enéas. Vai citar a coisa e vai falar que está errado, colocando apenas uma... não uma narrativa, não uma distorção também, mas contando a história pela metade. Vou mostrar aí pra vocês. Excluindo juros. Ou seja, já parou pra pensar? Isso é o único país do mundo, isso é uma jabuticaba brasileira. Esse conceito de superávit primário, obviamente, outros países olham esse número, etc., mas essa obsessão é uma jabuticaba brasileira. O que a gente tá falando? A gente tá falando o seguinte, do dinheiro que entra pro governo, tem um gasto que vem antes de todos. Isso não tá na... Não é isso, não. Veja, o seu Eduardo Moreira já sabe mais de política fiscal do que o seu Cobori. O seu Eduardo Moreira sabe que é superávit primário que é buscado dentro do tripé macroeconômico, é o superávit primário que é buscado pelo planejamento econômico brasileiro. O que é o superávit primário? É exatamente isso que ele falou. São exatamente isso que ele falou, vírgula, né? Que tem um problema. Superávit primário você tem tudo que o governo arrecada, menos o que o governo gasta, vai dar um resultado. Faz 10 anos, praticamente, que tudo que o governo arrecada, menos o que o governo gasta, só do ponto de vista operacional, ou seja, pagar aluguel de prédio público, pagar salário do servidor, pagar aposentadoria, pagar contribuição a sistemas internacionais, pagar taxas internacionais, tudo que o governo paga, tudo, excluso juros, ou seja, é apenas a conta da economia real, tirando a economia financeira. Por quê? Aqui está o SUS, aqui está a educação, aqui está a universidade pública, aqui está tudo. Esta conta teria que fechar. Pelo tripé macroeconômico, a arrecadação teria que ser superior ao gasto da máquina. Isso faz tempo que não acontece. Isso faz muito tempo que não acontece. Então, o governo, como ele não consegue, ele fecha com déficit, em que o gasto primário é maior do que a arrecadação. Para que as universidades públicas continuem funcionando, a educação pública continue funcionando, o salário do deputado seja pago, o salário dos juízes sejam pagos, para que tudo isso seja pago, aí tem um problema, né? Você não pode pegar dívida para pagar salário. Só que como o dinheiro é fungível, não importa, né? Porque você pode pegar dívida para pagar obra pública ou outras coisas, mas não pode para pagar salário. Mas como o dinheiro é fungível, tudo bem. Então eu posso, se eu tenho 100, a obra pública vai custar 50, os salários vão custar 50. Eu só arrecadei 75. Então eu teria que parar a obra pública ou parar de pagar o funcionário público. O que eu faço? Eu pego emprestado via título público e uso esse dinheiro para manter a máquina funcionando. Muito bem. Isso gera dívida. Isso é dívida para manter o orçamento primário. Isso é déficit primário. Déficit primário. Veja, quando o seu Eduardo Moreira fala que é uma jabuticaba brasileira, é verdade. Quando ele diz, é evidente que outros países também olham esse número, mas o importante é o fiscal, é verdade. É pura verdade. Quando vocês falam, olha, a China tem 2, 3% de déficit, os Estados Unidos têm não sei quantos por cento de déficit, o Japão, e isso e aquilo, e só o Brasil precisa fazer responsabilidade fiscal. É só porque o Brasil tem déficit primário. O Brasil não consegue fechar a conta, mesmo sem os problemas dos juros que o seu Eduardo Moreira está falando. O seu Eduardo Moreira está falando que os juros consomem o orçamento público brasileiro, mas veja, o Brasil não fecha a conta nem com os gastos do SUS, do manutenção de aeronaves, manutenção das Forças Armadas, da Polícia Federal, de tudo. O Brasil não fecha as contas só com as funções primárias do Estado. Tirando o financeiro. O Brasil não fecha as contas. E toda a dívida que já existe, já que o Brasil não consegue dinheiro nem para pagar as contas do mês, vamos dizer assim, o Brasil precisa rolar esta dívida. Essa dívida foi tomada faz 5 anos, agora vai vencer. Eu não tenho dinheiro, não sobrou do orçamento. O que eu faço? Eu vendo a dívida para outra pessoa. Eu vendo uma outra dívida, pego este dinheiro, pago o credor 5 anos atrás e esse aqui eu vou pagar daqui 5 anos. Isso é rolar a dívida. O senhor Eduardo Moreira está falando que a prioridade é o pagamento do sistema financeiro. Não é. Veja, quando eu falo que o déficit tem que ser primário, quando eu falo, olha,
para mim não tem que ter déficit nenhum. Para mim tem que ser superávit fiscal absoluto. Pagando juros e pagando todas as contas do governo, eu quero que ainda sobre R$2. Meu amigo, o senhor Eduardo Moreira, sabe o que vai acontecer? Vai ser pior ainda. Eu não sei se vocês conseguem ver a gravidade do que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que superávit primário significa que a prioridade é o pagamento dos juros. Não. Superávit primário significa o seguinte, olha, a sua disciplina fiscal é pelo menos ficar no azul do que você gasta para operar a máquina pública. Porque se a gente colocasse os juros, que tem que ser pago, porque esse dinheiro pertence a particulares, se você colocasse todo o custo da rolagem junto nisso aí, o que aconteceria? Bicho, aconteceria a tão temida austeridade. Fazer que nem foi feito na Grécia, em Portugal, na Espanha e na Itália, em menor grau, que foi cortar salário de aposentado, salário de professor, para poder sobrar dinheiro para colocar o déficit total em 2%. No Brasil, não. No Brasil, nem isso se persegue. No Brasil, não. No Brasil, pelo menos, o operacional fechar. E o seu Eduardo Moreira fala que isso é o contrário. Constituição, Veja. isso não está em lugar nenhum. Mas na prática, a gente vive isso. Tem um gasto que vem antes de todos. Que é o dinheiro dos É bancos. o dinheiro dos bancos. E eu até vou te falar uma coisa como isso é louco. É mentira. Por que é mentira? Não é que o gasto vem antes de todos, seu Eduardo Moreira. É que é o seguinte, eu acho que vocês conseguem entender isso. Se você tem aqui uma dívida do seu cartão de crédito de R$5.000 e você ganha de salário R$5.000, tá? Esse aqui é o seu salário. E você recebe seu salário no dia 7. O seu cartão vence dia 10. O que você faz? Você pega o seu salário, você paga o seu cartão, esta dívida não existe mais, e agora você tem um crédito no cartão, para usar R$5.000 de novo. Léo, isso é um absurdo. Sim, não façam isso. Isso é muito perigoso. Uma hora isso aqui estoura. E aí você paga suas despesas do mês nesse cartão. Quando chega no dia 10 no mês seguinte, você continua tendo uma dívida de 5 mil e o seu salário vai cair de 5 mil, você vai pagar a dívida e vai voltar ao crédito. O que você está fazendo? Rolando a dívida do cartão de crédito. Neste caso, o cartão de crédito não tem juros, mas você está rolando a dívida. Se você parcelou o cartão de crédito anterior, entrou o seu salário de 5 mil, a sua dívida é 5 mil, porém, eu não consigo pagar meu aluguel cartão de crédito. Então eu peço para a operadora do cartão fazer o seguinte, eu pego e vou pagar 2.500 e deixa parcelado 2.500. Ele fica com 2.500, que vai para 3.000, e no mês seguinte eu faço a mesma coisa. Chega uma hora que tudo isso aqui volta para os 5 mil. E eu não tenho nem mais o cartão de crédito para usar no mês. Porque se eu pagar tudo, não volta o limite. Eu acho que vocês conseguem entender isso. E aí o que acontece? Você não consegue rolar a dívida. Se você não conseguir mais rolar a dívida, meu amigo, você tem que viver com o seu salário. Se você mandar o banco procurar os direitos dele e ir para a justiça e o caramba, e você só tem o seu salário para rolar, você vai cair. Você não tem capacidade de pagar todas as suas contas no mês. Além de sofrer sanções legais, execução, bloqueio de bens, essas coisas. Para o Estado brasileiro, é a mesma coisa. Ele vai falar, porque o dinheiro do aposentado tal. Veja, se o governo, para gastar tudo que o governo precisa gastar, ele ainda precisa pedir emprestado. Se o governo não rolar a dívida, que é o seguinte, o governo tem 1 mi de lote de tesouro para estourar, né, para pagar. Vai vencer dia 5, vamos supor. O governo não tem dinheiro para pagar isso. Por quê? Porque o dinheiro que ele está arrecadando não é o suficiente nem para pagar as despesas correntes. Então o que o governo faz? Ele chega para alguém e fala o seguinte, eu tenho que pagar 1 milhão agora dia 5. Eu estou vendendo 1 milhão de reais de títulos da dívida pública. Eu estou vendendo 1 milhão de reais de títulos da dívida pública. Certo? E aí, as pessoas compram esses títulos, né? Que é a M4, mas compra esses títulos, né? Do agregado monetário. Compra esses títulos de dívida pública. O governo tem agora 1 milhão, paga os credores antigos, só que, vamos supor que ele pague em 1 ano. Vai rodar Selic de 15%. E aí ele vai ter que pagar 1.150.000 no próximo ano. Aí vai virar 1.150.000. E aí vai acontecer a mesma coisa. O governo não vai ter dinheiro e vai precisar pagar isso aqui. O governo vai ter que pedir 1,15 mi emprestado para pagar esses credores que ele pegou esse ano. Isso no ano que vem. E aí ele vai ter que pegar emprestado e aí ele já vai pagar 15% em cima. Né? Ou seja, o quanto for a Selic do ano que vem até 2028. Isso está aumentando. Isso é despesa com juros. Os juros não são pagos, gente.
Os juros não são pagos, os juros são rolados. E é juros sobre juros. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o orçamento. Por quê? Você precisa de dinheiro para pagar o orçamento. O déficit primário é que, mesmo para pagar todas as contas do governo, da gasolina da Polícia Federal, até a passagem aérea da primeira-dama e do presidente da República para ir para a ONU, todas essas contas, passando pelos funcionários públicos, pelos cargos comissionados, passando por todo mundo, você precisa pegar dinheiro emprestado para fechar as contas. Aí, se eu não fecho, se eu não pago juros, se eu não rolo a dívida, não entra dinheiro. Não entra. Se não entra dinheiro, o Brasil está quebrado. Aí ele vai dar um outro exemplo, aí vambora. Você pega, por exemplo, o dinheiro dos aposentados. O dinheiro dos aposentados. Muitas vezes você deve ter lido já no jornal que a fila da aposentadoria está em 1,5 milhão de pessoas, não sei o que ainda não receberam. Uhum. Quem deve para ele é o Estado. Que é exatamente o mesmo ente que deve pro dono da LFT. Se o cara... LFT é o título da dívida pública. E é verdade isso. O Estado deve aos não aposentados. paga o aposentado. Porém, é por repartição. Ou seja, não é por capitalização. Não existe um título. Seria melhor para os aposentados se houvesse capitalização. Seria melhor em teoria, porque no Brasil nada funciona. Mas, teoricamente, sim. Teoricamente, seria melhor, porque aí eles poderiam, no limite, vender essa dívida. Porém, não. O Estado deve aos aposentados um direito legal, não um título. E ele está certo. Aposentadoria é dívida pública. Ele está certo, isso ele está certo. Só que tem um negócio que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Se ele não paga 1 milhão de aposentados, isso sai numa notinha pequenininha no jornal. Deixa de pagar uma LFT. Primeiro, é mentira. Não sai uma notinha pequenininha, porque quando o governo do Rio de Janeiro quebrou e parou de pagar os professores da Universidade do Rio de Janeiro, que agora não lembro a sigla, isso aí estava nos jornais toda hora e tinha que estar, porque é um absurdo. É necessário o pagamento da dívida pública, da dívida que eles têm trabalhista com esses profissionais. Plenamente necessário. E outra coisa, o senhor Eduardo Moreira esquece outra coisa. Dívida trabalhista e dívida de aposentadoria são dívidas que têm prioridade para recebimento antes da dívida financeira. Tá? O Brasil nunca foi executado por uma dívida do ponto de vista internacional, nem da dívida em dívida interna. Porém, se um dia o Brasil faltar aos pagamentos da dívida interna, isso segue a execução normal e a dívida, que é pagamento de salários e pagamento de aposentadorias, tudo que for análogo à alimentação, o pagamento é prioritário. Né? Tem um erro aqui. Vai vir advogado e falar que eu estou errado. Não, mas é isso mesmo. Até porque em outros países faz assim também. Isso é compliance internacional. Outra coisa, os aposentados, se eles pararem de receber, o governo consegue refinanciar. O governo consegue arrumar uma maneira. Consegue dar um jeito, consegue arrumar uma maneira. Se o governo parar de pagar os títulos da dívida pública, todos os aposentados não vão receber mais. Se o governo parar de pagar um título da dívida, não né, mas parar de pagar ou começar a contingenciar pagamento de dívida pública, os aposentados, os professores, todo mundo que recebe dinheiro no Brasil do funcionalismo público e da segurança social e de outros cargos, ou contratos, pessoas que vendem para o governo, ninguém vai receber. Porque o governo não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Vai faltar dinheiro. O orçamento vai ser cortado. Por quê? Porque o governo não vive só de impostos. O governo tem que emitir dívida pública. Qual é a alternativa, Léo? Confisco. Você falar que essa dívida pública não vai ser paga, que também é moratória, né? Também é calote, mas você aprender dinheiro para utilizar para a máquina pública, para você reduzir a dívida pública, esse tipo de coisa, é confisco. Isso nunca foi feito no Brasil, nem da poupança foi para esses fins, né? Na época do Collor. A alternativa é senhoriagem. É você monetizar a dívida. E isso também é uma forma tributária. Isso é imposto inflacionário. Isso é hiperinflação, isso é concentração de renda. Qual é a alternativa, seu Eduardo Moreira? Qual é a alternativa? Não tem alternativa. O que dá para fazer? O pessoal fala, tem até um vídeo do Consenso de Washington que eu fiz ontem. O pessoal fala tanto que ele até vai falar que isso é neoliberalismo, cara. Não, me diga qual é a alternativa. Eu sou economista, eu não sou político. Um economista faz o desenho que o político manda. Faço uma pergunta. Qual a alternativa? Se você não rolar a dívida pública, seu Eduardo Moreira, não há dinheiro.
Até porque bens brasileiros vão ser executados no exterior. Ah, Léo, mas a dívida é pública em moeda corrente, moeda nacional. Sim, mas tem estrangeiros que têm dívida pública brasileira emitida em reais, mas eles são protegidos por legislação do países deles, dependendo como essa dívida foi vendida. Você vai ter calote. Se você tiver calote, você tem fuga de capitais. Se tem fuga de capitais, vai faltar dólar. Ah, tem 300 bilhões em reserva, não dura 6 meses. Você quebra a macroeconomia brasileira. Qual é a alternativa? Senhoriagem. Que é o que todo mundo fala. Ah, não tem risco porque a moeda é soberana. Tá bom, você vai fazer senhoriagem. O que você vai fazer? Você vai monetizar a dívida pública brasileira? Você vai monetizar 100% do PIB? É um absurdo o que ele tá falando. É um absurdo. Eu digo, é um absurdo. Não digo que ele é mal intencionado, não tô dizendo isso, mas é um absurdo. Isso causa espanto. Ele dizer que não está na Constituição, não está em lugar nenhum de que o governo tem que pagar primeiro a dívida pública. Não, é que é o seguinte, se o governo não rolar a dívida pública, não há dinheiro. Porque a rolagem da dívida pública não é matéria tributária. Os detentores da dívida pública não têm obrigação de emprestar ao governo brasileiro. O capital não pertence ao governo brasileiro. E o governo brasileiro suga o capital que poderia ser usado para a indústria, que gera o problema da inflação crônica, de acordo com o Lara Rezende. Que todo o capital é sugado. E você tem outro problema. Os juros fica tão alto assim, ele vai falar até mais pra frente, porque metade dos créditos no Brasil são créditos direcionados, não são juros a mercado. Boa parte abaixo da Selic. Então, os juros têm que ficar alto. Vamos continuar. Deixa de pagar uma LTN. No dia seguinte vai aparecer o seguinte: o Brasil quebrou. O Brasil entrou em default. Então, no momento em que você não tira a dependência dos bancos, no momento em que você não muda essa história do superávit primário que beneficia o sistema financeiro em detrimento de todos os outros, colocando uma hierarquia que não existe, nem deveria existir. Essa hierarquia não existe. Não existe hierarquia. Não é que existe prioridade. Gente, é uma inversão que ele está fazendo. O superávit primário é justamente para que é o seguinte. Vamos supor que o governo brasileiro arrecada 1 tri. Vamos supor que o governo brasileiro arrecada 1 tri. Só que o governo brasileiro gaste 1,05 tri. Com a máquina pública. Então você vai ter 0,05 tri de reais, que isso é 5%, de déficit primário. O que ele precisa fazer? Pegar dinheiro emprestado. Ele vai gerar uma dívida de 0,5 tri, que vai ser reajustada a Selic, o IPCA+, que também é um outro problema que eu já tratei disso aí. Seria melhor pré-fixado, mas não dá, mas seria melhor. Não existe essa... o que ele está falando é que o déficit primário, a ideia de déficit primário é perversa. Não, o déficit primário é melhor, porque senão você está falando o seguinte, olha, se a gente coloca o déficit fiscal absoluto, o governo arrecada 1 tri, tá? E ele tira 1,05 tri de reais para os gastos correntes, mais, né, aqui entre parênteses, mais 0,7 tri de rolagem da dívida, que já existe. Então, são números abstratos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos falando que o governo brasileiro tem um déficit absoluto de 75%. Com rolagem da dívida e o caramba. Que não é tudo isso. Acho que chega a uns 20%. Mas tudo bem. Você tem um déficit absoluto de 75% nesse meu exemplo. A rolagem da dívida hoje deve custar, como a dívida pública está em 90% e a maior parte é Selic, os juros da dívida pública deve estar uns 12%, 13% no total, né, a média, e a rolagem se dá a cada 2 anos. Então nós estamos falando aí de coisa entre 16% e 17% de déficit, 16% e 17% do PIB em rolagem da dívida. Então nós estamos falando aí sim de um déficit na casa aí de uns 20%, sim, se o déficit primário for 2%, 3%. Então nós estamos falando de muita coisa. É muita coisa. Tá? E aí, tudo bem. Então, se você tá com déficit 75%, meu amigo, o que vai acontecer? No dia seguinte, vai cortar gasto.
O corte de gasto vai se dar na aposentadoria, vai se dar no professor, vai se dar em venda de terreno federal, preço de banana, vai se dar por venda da frota, vai vender até os subsídios do exército, vai fazer tudo isso, vai vender, vai tentar acabar com o principal. O primário é amigo desse pessoal, não é inimigo. A inversão que ele tá fazendo me espanta mesmo. No momento que você, enfim, deixa essas grandes esferas de poder se apropriarem do legislativo, dos ministérios, com os seus lobbies, do judiciário, do Supremo. Ele vai falar um negócio que eu não tenho coragem de falar, e eu não penso assim, tá bom, STF? Mas esse cara deve estar muito confortável de falar assim. Ele deve estar muito confortável de falar assim. Porque teve até economistas que não faziam parte de partido político nenhum, que criticaram esse órgão que ele tá falando, e eles teve 24 horas para se explicar. Então, eu não tenho coragem de falar o que ele está falando. Mas ele deve se sentir muito confortável de falar isso. Porque nosso Supremo, me perdoe, virou uma grande casa de lobby. Eu não vou falar isso. Mas aquele do Supremo e etc. Então, no momento que você muda isso, e você achar e falar assim, vamos mudar o Brasil. Eu acho que tem que. Eu discordo completamente de manter a taxa de juros em 15%. Eu acho que já tinha que ter começado a cortar os juros, etc. Agora, qual o risco que você tem? Você tem o risco seguinte, que o Brasil tem uma situação que ou ele morre de juros, ou ele morre de câmbio. Ou ele morre de inflação e concentração de renda. Então ele tem que escolher do que ele morre. Não tem. Do jeito, né? Não, a gente tá vendo que não tem. Por que a gente tá vendo que não tem? Porque a gente tá tentando essa porra há 30 anos. E não funciona, irmão. Mas, gente, uma parada interessante sobre isso, que agora a gente... Não está tentando. Não está tentando. Nunca os gastos correntes diminuirão. O estoque da dívida chegou a diminuir, mas por um outro esquema, por uma outra coisa, principalmente na época da pandemia, porque o juros estava muito baixo e outras coisas, mas logo depois também já aumentou. Agora, porque ele também é o estoque em relação ao PIB. Qual é a única maneira de resolver isso, seu Eduardo Moreira? É você diminuir, o estoque vai continuar do jeito que está. É você fazer o país crescer. Porque o risco, a dívida, se dá em maneira de PIB. Né? Eu falei aqui, é 90% do PIB. Se você aumenta o PIB e a dívida se mantém estável, daqui a pouco esses 90 viram 80, 50, 60. Então é proporção da dívida, é proporção do PIB. Então o aumento do PIB melhora esse esquema. A gente teve, com o governo Bolsonaro, a gente teve uma filosofia. Com o governo Lula, a gente tem outra filosofia. Não uma filosofia. Um pouco de. Economicamente falando, macroeconomicamente falando. Mesma coisa. Parecido, não é a mesma coisa, mas é muito mais parecido do que as pessoas imaginam. Então tem uns caras que têm razão quando dizem que o Jones Manuel, por exemplo, chama o Haddad do príncipe neoliberal do PT. Não, aí ele se passou. Não é que é opinião, e eu respeito pra caramba o Jones, meu amigo. O problema é o seguinte: existe um negócio chamado escassez primária, não há plata. Primeiro, não tem dinheiro para rolar a dívida se você não continuar. Se não tem dinheiro para pagar a dívida, se você não rolar a dívida. O que eles estão falando, no limite, ou é calote, e o calote geraria a quebra do Estado brasileiro. Por quê? Porque a dívida brasileira é dívida interna, é dívida em real. Se você dá o calote da dívida brasileira, você não consegue financiar a dívida. Se você não consegue financiar a dívida, o real não vale mais nada. Não é que o dólar explode. Você perde a conversibilidade, provavelmente. O pessoal fala mal de dívida externa, só que a dívida externa ainda você tem um parâmetro. Por quê? Porque se você dá calote na dívida externa, você consegue ainda sustentar um pouco com dívida interna. E aí você consegue tempo de refinanciamento ou de renegociação da dívida. A dívida interna é você estar voando de monomotor. Você já está quase em pane. Né, etc. Não acho que o Haddad seja um neoliberal, mas ele não tem uma política econômica contrária ao neoliberalismo. Porque uma coisa é você não ser um neoliberal convicto. A outra coisa é você dizer que você é contrário ao neoliberalismo, mantendo o tripé macroeconômico, mantendo a dívida pública no poder dos bancos, não fazendo, por exemplo, o negócio desse que eu estou falando da caderneta de poupança. O negócio que ele está falando da caderneta de poupança, ele tem a brilhante ideia de que a poupança seja utilizada apenas para a habitação, não para habitação, para uma outra coisa, porque para habitação já é. E que isso reduziria o custo Não, que a poupança teria que pagar igual a Selic. É isso que ele quer. Se eu não me engano, depois vocês assistam aí. Que é mais juros direcionados, bicho. É mais... Enfim,
sem ter a ousadia de romper com qualquer uma dessas relações. Então é o seguinte, você não é um neoliberal, mas você não se posicionou, você não agiu contrário ao neoliberalismo. Algumas pessoas podem falar, aí é o seguinte, Eduardo, aí tu tá aí na tautologia, tu tá enrolando a parada. Pra mim é o seguinte, se tu não é contra, tu é complacente, tu é a favor. E aí é uma discussão filosófica, né? Mas se liga, Falou, porcaria nenhuma, né? Uma discussão tautológica não é isso. Uma tautologia é dizer que 0 é igual a 0. Pô, não dá, mas tá bom. Vamos lá. tá, eu até dou uma colher de chá pro Haddad, porque eu acho que Aqui ele vai falar quem manda na economia é o Lula. quem manda vai. pra valer é o... Câmbio Aham. ou morrer de dólar. Boa. Ah, vai, vamos Antigo lá. pra caramba. Eu acho que tá todo mundo seguindo a instrução do Lula. Mas aí a gente volta na história que eu falei de morrer de câmbio Aham. ou morrer de dólar. Boa. Vamos lá. Se tu chega hoje, sem mudar os modelos do Banco Central, os modelos do Banco Central estão todos ultrapassados. Sem mudar o modelo do Banco Central, tu chega e fala assim, vou cair a taxa de juros para 8%. Explica o que tu tá chamando de modelo do Banco Central pro idiota. Tá ótimo. Não só para idiotas, para todo mundo. Ninguém tem obrigação de saber o que é Não, isso. mas O Banco Central chega e fala o seguinte, olha só, a taxa de juros está em 15%, porque se eu baixar a taxa de juros para 13%, isso vai fazer com que tantas pessoas peguem a mais tantos bilhões de reais em crédito. Com este dinheiro, essas pessoas vão pegar e vão consumir mais tanto desse setor e etc. A gente tem uma capacidade ociosa no Brasil de tanto nesse setor, de tanto nesse setor. Nesse aqui pode ser que isso, por ter uma demanda que não vai poder ser suprida, que isso impacte aqui os preços para cima, que vai gerar inflação. Aqui não vai afetar tanto. Isso pode fazer com que acelere demais o negócio, que vai gerar um gargalo lá na frente, que são muitas variáveis. Você pega todas essas variáveis e aí o Banco Central fala assim, com convicção, apesar de errar sempre, quase sempre, o seguinte, então eu não baixo, se eu baixar para 12%, a inflação vai para 8,74%. Ele fala até os números quebrados. Não é bem assim, não. Primeiro, ele tá falando da curva da regra Taylor. A moeda tem criação endógena. Se ela tem criação endógena, a única forma de criar dinheiro na economia é via empréstimos, é via reserva fracionária, que cria moeda escriturária no momento que você concede um empréstimo. Os juros, que aí nós estamos falando, agora nós paramos de falar de política fiscal, e ele não falou isso. Né? Porque ele estava falando até agora como o governo se financia, a política fiscal. Aí ele passou para a política monetária e não falou nada. Por quê? A maior parte, quase todo mundo que eu encontrei no mercado financeiro brasileiro, não sabe a diferença. Eles acham que política monetária é política fiscal, que o Banco Central está ali para garantir o pagamento do juros da dívida pública. Não é. A política monetária é a política que faz o... Veja, o objetivo do Banco Central brasileiro é a manutenção do poder de compra, do ambiente monetário. O poder de compra da moeda. O objetivo do Banco Central não é que o Tesouro consiga vender títulos da dívida pública. Isso é problema do Tesouro. O Banco Central é a manutenção do poder de compra e também isso inclui o dólar, não de forma... eu acho que não está no termo da lei, mas isso inclui o dólar, porque o Banco Central é que faz política comercial, política cambial no Brasil. O Banco Central brasileiro, ele usa a regra Taylor, evidentemente. Por quê? Porque o sistema monetário brasileiro é um sistema monetário moderno que utiliza uma criação endógena. E a única forma de regular a quantidade de dinheiro criada numa moeda endógena é através da taxa de juros. A taxa de juros é para o ambiente monetário. O Tesouro Nacional Brasileiro que escolheu o uso do pré-fixado via Selic. Qual é a alternativa? Curva longa de juros via mercado. Por quê? Porque os donos do dinheiro são o mercado, não é o Estado. Veja que esse é o problema. As pessoas acham que realmente o dinheiro pertence ao Estado. Não pertence. Tanto não pertence que o Estado tem que tomar emprestado. E tem que pagar juros. Ah, Léo, mas não deveria ser assim. Então você está falando que você quer a Revolução Brasileira? Faça a Revolução Brasileira. Vai ter todos os custos que sempre tiver. E no final vai ter uma abertura econômica e vocês falarem que foi desfeito tudo que foi feito na Revolução Brasileira. É sempre assim, gente. Sempre essa palhaçada. Veja, a China não faz isso. A China não faz o que o seu Eduardo Moreira quer. Se eu lesse o programa econômico chinês para o Eduardo Moreira, ele falaria que era neoliberal. A China tem disciplina fiscal. Ah, mas ela tem déficit de 2%. Déficit. Não é déficit primário, é déficit. A China tem reservas. A China é credora líquida. É credora líquida internacional. A China tem capital financeiro. O Brasil não tem. Se você não tem, você tem que pedir emprestado. Se você vai pedir emprestado, você submete à vontade de quem está emprestando. É duro, mas isso é conversa para adultos, não para voluntários. Não para pessoas que querem mudar o mundo sem saber o que está acontecendo no mundo. Isso aqui é política monetária, isso aqui não é política fiscal. E a Faria Lima inteira
acredita que a função do Banco Central é manter a saúde fiscal. Não é. Os juros é um problema e aumenta a dívida pública via Banco Central porque o Tesouro Nacional escolheu se financiar via Selic, indexando. O certo era a curva longa, você mete o pré-fixado e o mercado secundário que se vire. Mas não. Porque a política monetária está submetida à política fiscal. Não em grau ainda de crise de armadilha fiscal, mas sempre na beirada ali. O modelo dá um número quebrado, uma equação matemática. O que acontece? Nos últimos anos todos, o modelo errou demais. Só que o modelo, o mercado, ele é uma profecia autorrealizável. Tudo aquilo que todo mundo acaba acreditando, acaba acontecendo. Entendi. Por quê? Porque o mercado... Expectativas racionais, só que tem um problema, tem um limite. Existe um limite. Porque você tem o... Isso é até que a gente fala do animal spirit, mas é mais do ponto de vista da economia real. Só que, de fato, o mercado ele entra em narrativas e entra em rallies de alta, em rallies de baixa, ele entra no medo do mercado, tanto para compra de dívida pública como para investimento. Isso é verdade. E se o mercado acha que vai haver inflação, né, o coletivo de ofertantes acha que vai ter inflação, eles podem aumentando a tabela, esse tipo de coisa. Porém, se as profecias não se realizam com o tempo, outliers começam a ganhar por apostar contra o sistema. E aí você começa a trazer expectativas de acordo com a realidade. As expectativas racionais parecem livros de autoajuda, mas expectativas racionais são coisas incrivelmente complicadas. Não é fácil assim. Por quê? Porque existe toda a microfundamentação teoria dos jogos. E toda a microfundamentação teoria dos jogos, aí nós estamos falando de programação mesmo. Nós estamos falando de coisas dificílimas de fazer. Os modelos, tem até escolas econômicas que eu posso até trazer para o canal depois, que fazem toda a predição dos agentes acionais diante de medidas das autoridades monetárias. Não é assim, porque a conversa que ele vai ver, não, é profecia autorrealizada. Então, se o mercado tiver fé e a gente achar que tudo vai dar certo, vai dar certo. Não, porque uma hora aí você tem. Porque o excesso, veja, quando as expectativas não estão coladas com a realidade dos fatos, nós não teríamos bolhas. As bolhas financeiras, por exemplo, a bolha do .com, a bolha de 2008, essas bolhas financeiras, é porque o mercado estava com expectativas, o que eles tinham de racionalidade, os fatos que eles vinham, eles estavam ignorando uma série de problemas que já estavam anunciados, e a hora que aquilo estoura, todo mundo reage de acordo com a realidade, não com a fumaça dos acontecimentos. E aí você tem uma bolha especulativa, aí você tem um problema. Por que eu tô falando isso? Porque ele vai falar aquela conversa de que basta o mercado ser... ele não vai falar patriota, né? Mas ele vai falar, basta o Estado ter consciência social, que ele vai ter a melhor alocação de recursos. Não basta. Não é assim. De expectativa. Então, é aquela velha história do banco. Se todo mundo acha que um banco vai quebrar, o banco quebra. Porque todo mundo vai lá e tira dinheiro do banco. É verdade. Isso é verdade. Por isso, pessoal, parem de falar que o próximo banco brasileiro vai quebrar. Isso não existe. Parem com isso. Vocês são muito corajosos de ficar falando besteira na internet. Outra coisa. Isso é verdade. Por isso que o Banco Central tem reservas. O Banco Central tem capacidade de chegar e dobrar a aposta. Se todo mundo acha que o câmbio vai descer e se aposta contra o Banco Central, por exemplo, como foi quebrado o Banco Central da Inglaterra, você aposta contra o Banco Central. Se o Banco Central tiver bala na agulha, ele segura e dobra a aposta. Aí o cara não consegue. Então, as expectativas racionais é o seguinte, expectativas racionais também é para isso. Se você acha que o banco vai quebrar, você reage racionalmente. Aí é um ponto de vista micríssimo, né? Você reage racionalmente e vai tirar o dinheiro do banco. A hora que o Banco Central pega, vai em rede nacional divulgar, ó, o banco tal tem não sei quantos bilhões em reservas, os pagamentos vão ser feitos assim, 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 assado, feriado bancário, acabou. Você acabou com o problema de corrida bancária. Você mostrou, tenho bala na agulha e vocês estão agindo que nem criança, quem manda aqui sou eu. Acabou. O Banco Central tem que mostrar força, realmente. Só que o Banco Central e o Tesouro Nacional andam de pires na mão no Brasil. Eles estão totalmente submetidos ao interesse do mercado. Por quê? Porque quem tem dinheiro é o mercado de capitais. É o mercado financeiro. E essa quantidade homérica de dinheiro que sai dos mercados financeiros para o financiamento da máquina pública só agrava o problema. Só cria os problemas políticos de de concubinato, vamos dizer assim, entre agentes privados e agentes públicos. Você tem que ter realmente a separação total. A política monetária é para a manutenção do poder de compra da moeda, para pequenos choques, para disrupções de liquidez, não para a manutenção do Tesouro Nacional. Que isso é um exemplo fácil de todo mundo entender de profecia autorrealizável. Então, o modelo do Banco Central, ele acaba gerando profecias autorrealizáveis. O que, por exemplo, as pessoas fazem para manipular ali aquele boletim Focus, etc.? Elas pegam e forçam, né, variáveis que estão ali no modelo do Banco Central
com notícias que fazem as pessoas querer comprar mais dólar ou querer, enfim, pressionar alguma outra variável macroeconômica, e isso faz com que o boletim Focus aponte para uma taxa mais alta. Quando aponta para a taxa mais alta, automaticamente a expectativa da taxa de juros já aumenta. Quando a expectativa de todo mundo da taxa de juros aumenta, todo mundo entra no mercado futuro pegando, tipo assim, tomando juros, que a gente chama, né? Aham. Aí, quando todo mundo toma, a taxa de juros começa a responder naquele sentido, e quando chega no próximo Copom, o pessoal já fala assim: o esperado pelo mercado é uma alta de 0,5%. E aí o Banco Central olha e fala assim: caramba, se eu decepcionar o mercado inteiro, vai ter uma reação adversa, e essa reação adversa vai gerar barulho, vai gerar risco, etc. Então, novamente, é a profecia autorrealizável de um modelo que se faz refém dos donos do capital. Aí, Mas espera, tem um problema. Um agente não consegue fazer isso, a não ser que ele, por média ponderada, seja o maior dono do capital. Se ele já tá num consórcio, porque ele tá fazendo uma acusação grave. Se você já tem 4, 5 agentes que conseguem mudar a taxa de juros através de manipulação de dados, veja, é porque você já está falando de um mercado altamente concentrado, em que 4, 5 agentes são donos da maior parte do capital. Se 4, 5 agentes já são donos da maior parte do capital e eles conseguem fazer a revenda no mercado secundário, você está falando de uma série de problemas que a CVM tem que fiscalizar e também de o seguinte: esse pessoal não precisaria fazer toda essa movimentação. Se ele já tem a maior parte do mercado de capitais, ele já tem a maior parte do capital do mercado, eles não precisariam disso. Eles só atenderiam um mercado de venda de títulos públicos quando eles estiverem no nível que eles quisessem. Porque existe um problema muito sério no que o seu Eduardo Moreira está falando. Ele não está falando como é feita a taxa da dívida pública. O Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública em leilão. Se você já comprou Tesouro Direto, você sabe disso. É IPCA mais. IPCA mais 7. Se ninguém comprar mais 7, vai para 7,5, 7,6, 7,7, até IPCA mais 80. Até alguém comprar, porque o Tesouro Nacional tem que vender título da dívida pública justamente para rodar o crédito, para ter dinheiro para pagar as coisas. E a Selic é a mesma coisa, é Selic mais 0,001, porque é só o gancho do leilão. Se não conseguir vender a Selic, ele vai ter que ter leilão. Então, mesmo que o seu Eduardo Moreira amanhã vire presidente do Banco Central Brasileiro e coloque a taxa de juros a 5%, com o mercado querendo a 13%, a Selic vai ser 8%, mas o Tesouro Nacional só vai conseguir vender título da dívida pública com 8 mais 5. Que é o Selic mais 5. Ou as pessoas começam a ir para pré-fixado e tem leilão de pré-fixado, bicho. O pessoal não sabe o que é um leilão do Tesouro Nacional. Lógico que sabe, ele trabalhava disso, ele fez fortuna com isso, com o mercado financeiro, ele sabe disso. Ou ele não junta Lé com CRE. É lógico que ele junta, ele é uma pessoa inteligente. Mas por que ele tá falando isso? Não adianta baixar o título da dívida pública na canetada. Léo, por que você fala tanto isso? Você tem interesse de classe? Não. Bicho, o dinheiro que o seu Eduardo Moreira tem, eu nunca vou ver na minha vida. Ah, então você deveria estar falando contra os banqueiros. Não, porque é o seguinte, eu não sou uma pessoa revoltada com a vida. As coisas funcionam assim. O que o seu Eduardo Moreira está vendendo? Não é uma mentira, ele está vendendo fumaça. Isso é um discurso político. Isso não tem aderência com a realidade. Se os juros desce para 8%, 5%, 6%, se esses agentes de mercado que ele está falando que distorcem o mercado quiserem vender a dívida pública a 20%, eles vão vender. Vocês entendem? Gente, não caiam em discursos é que o Banco Central chegue hoje e fala o seguinte: não vou mudar modelo, não vou mudar nada. Eu vou cair a taxa de juros para 8%. O que é o modelo dele e o modelo dos bancos todos? E os bancos tentam imitar o modelo dele, porque é uma relação de ida e volta, porque ele já sabe, quando as variáveis começam a mexer, o que o Banco Central está vendo. Ele tem que estar vendo, ele tem que ser a mosca que está dentro do Banco Central. Então os modelos são muito parecidos. Como são muito parecidos, o que o Banco Central... Não, seu Eduardo Moreira, os modelos não são parecidos. É regra de Taylor. Pesquisa na internet, vocês vão achar a regra de Taylor. Do jeito que ele está falando, parece que tem espionagem industrial. Que ele falou, tem uma mosca dentro do Banco Central. Não, é regra de Taylor. Isso não foi feito por uma mente, isso foi construído ao longo de 20 anos de política monetária no Ocidente. É regra de Taylor. Tá pensando aqui, o cara tá pensando aqui. E aí fica uma relação dos dois lados, um influenciando o outro num ciclo, né, aqui vicioso. Mas se hoje, com esses modelos, o Banco Central cai de 15% para 8%, o que os modelos vão mostrar que vai acontecer com a inflação? Ela vai subir. O modelo vai mostrar. Entendi. Não é o que eu tô falando que vai acontecer, não. O modelo vai mostrar. Ele vai falar, a inflação vai subir de 5% para 12%. Aí quando aparecer que a inflação vai subir para 12%, as pessoas vão começar a fazer o quê? Vão começar a querer investir já com esse cenário e os mercados todos vão caminhar para uma inflação de 12%. Se você é um cara que vende coisa, você vai falar o seguinte... Não, mas tem um problema aqui, seu Eduardo Moreira. Metade, 50% do IPCA, seu Eduardo Moreira,
são preços administrados. Sendo preços administrados, a última palavra são os agentes reguladores. Concessão de rodovia, pagamento de pedágio, preço de água, luz. Então, não faz sentido o que você está falando, porque não é assim. Boa parte dos itens da cesta básica são commodities. O combustível também é preço administrado. Não é assim que funciona. Então a política monetária não serve para isso. A política monetária é para liquidez do sistema. É para manutenção do poder de compra do dinheiro. Até porque se o Banco Central baixa a taxa de juros para 8, você vai ter um aumento de concessão de empréstimos, evidentemente, para investimentos, para geração de receita. Só que se for totalmente contra sabor do mercado, não adianta, porque as pessoas podem não tomar empréstimos. Pode acontecer as pessoas tomarem empréstimo para refinanciamento de dívida, né? Porque o 8% vai estar muito abaixo. Mas pode ser também que os bancos não liberem os empréstimos. Os bancos não são obrigados a terem o seu spread, que é a diferença do dinheiro do mercado, com o dinheiro do Banco Central. Com o dinheiro que eles emprestam a mercado, com o dinheiro que eles tomam a taxa CDI. Os bancos não são obrigados a ter spread. Não faz sentido o que ele está falando. Mas aí vamos obrigar. Tá bom, você vai desconstruir toda a regulamentação bancária brasileira. Você tá mirando tanto no juros, Eduardo Moreira. Isso vai diminuir o custo de manutenção da dívida pública? Vai. Só que o primário vai continuar com déficit. Porque o primário não tem nada a ver com o juros da dívida. Né? O primário não tem nada a ver com o juros da dívida. A dívida pública vai continuar aumentando. E aí tem um outro problema, seu Eduardo Moreira. Quando você coloca os juros na canetada neste nível mais baixo, você gera a distorção, né, da criação de dinheiro, tal, você vai gerar uma inflação residual, só que o Brasil não vai ter, eu acredito que 8% não poderia gerar tanto de inflação assim mais alta, por um único motivo. Não haveria empréstimos a este nível. Porque a maior parte dos empréstimos brasileiros, seu Eduardo Moreira, já são a esse nível. Que é Plano Safra e outro, Minha Casa Minha Vida, esse tipo de coisa. Né? Minha Casa Minha Vida é um pouquinho mais alta, é 9 e tal. O que aconteceria é que o custo de empréstimos aumentaria. O CDI se manteria provavelmente descolado da Selic. E eu não sei se o Banco Central teria a força para compra e recompra de títulos de dívida para forçar a taxa de juros a 8%. É isso que vocês esquecem. O Banco Central não baixa um decreto e fala, a partir de agora todo empréstimo é 8%. O Banco Central entra no mercado, compra e vende dívida. Para finalizar aqui, porque já ficou muito longo esse vídeo, falta ao seu Eduardo Moreira, apesar dele ter trabalhado no mercado financeiro, falta ao seu Eduardo Moreira, e apesar dele ser engenheiro, saber como funciona a mecânica do Banco Central. O Banco Central não tem poder de determinar taxa de juros na canetada. O Banco Central vai a mercado, compra e revende títulos dependendo do seu objetivo. O Tesouro Nacional não vende títulos de dívida pública a Selic. Ele vende Selic mais leilão. Ele vende IPCA mais. E se as pessoas não quiserem comprar, tem que ter um ágio. Porque as pessoas não são obrigadas a comprar a dívida pública. Porque esse pessoal da MMT esquece que eles sempre falam, superávit, déficit do governo, superávit privado. Não. Por que não? Porque se o governo não tiver déficit, os entes privados continuarão tendo superávit e vão comprar mercado de capitais, vão comprar ouro, vão comprar Bitcoin, vão comprar terreno na praia. Mas se eles forem superavitários, porque o superávit do setor financeiro, do setor de venda de sapato, de cachorro-quente, de padaria, esse tipo de coisa, superávit vem do comércio. Tem nada a ver com contas do governo. Mas os impostos aumentem. O imposto é colocado dentro do preço. A não ser que se você tiver uma taxa corrente, você aumenta o custo de produção, você vai ter concentração de mercado, mas a atividade econômica continua. E se esses entes privados tiverem superávit via comércio, via atividade industrial, via atividade comercial, eles tiverem superávit, mas o governo não vender títulos da dívida pública, não tem problema nenhum. Eles vão comprar ouro, eles vão comprar prata, vão comprar Bitcoin, vão comprar terreno na praia, vão comprar joia, vão comprar relógio, vão comprar carro para investir. Se não tiver jeito de comprar título da dívida pública. Então, isso é um erro conceitual desse pessoal do MMT, desse pessoal que ouviu tanto a mercado que que a economia é finanças, que eles não sabem os modelos, de fato. Veja, o seu Eduardo Moreira está falando, não são os mesmos modelos, não são os mesmos modelos. É o modelo, é a curva de Laffer, não. É a regra Taylor.
É complicado, vocês vão achar que eu tô falando a mesma coisa de jeito. Não, toda a mecânica que eles estão falando é errado. E é difícil o engenheiro ter erro de mecânica, assim. Né? Talvez economia seja muito mais difícil do que engenharia. Né? Porque engenharia você faz o gabarito, você faz o metal do jeito que você quer, você faz a metalurgia, você constrói a casa, você faz a obra, o muro de arrimo, você faz do jeito que você quiser. Na economia, não. Na economia não se usa força. Na economia você força a taxa, comprando e vendendo no volume. Porque, aula grátis de economia aqui. Na economia, ou você controla o preço, ou você controla a quantidade. A quantidade de dinheiro é M, então ou você controla os juros ou você controla a base. Ou você controla a quantidade de dívida que você emite, ou você controla o preço da dívida. Tá. Bem, pessoal, por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus.